Boa noite, querido e amado irmão, evangelista Vilmar Murinello. Seja bem-vindo. Aleluia. Nesta noite, eu vou estar falando sobre Deus usa aquilo que você tem em suas mãos. Deus usa aquilo que você tem em suas mãos. Amém? É isso que Deus usa. Ele vai usar sempre aquilo que você tem em suas mãos. O que você tem nas suas mãos, Ele vai usar. O que você tem nas tuas mãos, Ele vai usar. No livro de Êxodo, capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 5. Então Moisés replicou a Deus: Mas, Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão. Não é possível que Yahvé te tenha aparecido. E perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: eu tenho um cajado. Ordenou-lhe o Senhor: lança-o na terra. Moisés prontamente o atirou, e o cajado ao solo, ele se transformou em uma grande cobra, e Moisés esquivou-se dela assustado. Então ordenou Yahvé a Moisés: estende a tua mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se converteu em cajado em suas mãos. E disse o Senhor: fazei isto para provar aos israelitas que Yahvé é o Senhor, o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato, apareceu a ti. O que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos? Para que Deus possa trabalhar com aquilo que você tem nas suas mãos. Esta é a palavra do Senhor. Todos nós já sentimos despreparados. Moisés também estava se sentindo despreparado. Isto é normal. Inseguros e até indignos de um chamado. De um chamado divino, nós nos sentimos despreparados. Mas o Senhor disse a Moisés: eu serei contigo. Moisés, mesmo após ouvir diretamente a voz de Deus, ainda questiona a sua capacidade de liderar. Não importa quem é você. Você pode ser um velho, uma velha, um idoso, um jovem, ou até mesmo uma criança. Quando você ouve a voz de Deus, você não pode questionar a capacidade de liderar. Deus te chama para liderar, para ser o líder, para levar a palavra.
Então o que você tem que fazer? É tomar posição. Moisés estava no meio do deserto. Ele tinha acabado de fugir do Egito. E quando ele chega no deserto, Moisés encontra uma família, uma mulher, que vem tirar água de um poço, e Moisés então está cansado, com sede. E ali começa a história de Moisés, Ana Lúcia Lima. Então, Moisés viveu 40 anos no Egito e vive mais 40 anos no deserto. E Deus leva 40 anos para tirar o Egito do coração de Moisés. Você precisa tirar toda coisa do mundo que há na sua vida e se colocar no caminho do Senhor. Você é separado. Ontem eu falei sobre vaso, e você é separado, você é consagrado para um propósito e para uma finalidade, para levar a palavra, para ser usado por Deus. E Deus então, ele fala com Moisés diante de um monte. O monte onde havia uma planta do deserto, uma sarça ardia, uma sarça que estava ardendo, queimando, mas ela não queimava. E Deus então, ele vai agora falar com Moisés através do fogo, através da sarça. Moisés, retira os teus pés do lugar aonde você está, porque você está em lugar santo. Tira o sapato. Tire a sua sandália. Mas por que Deus mandou que Moisés retirasse a sandália dos seus pés? Porque ainda havia algo do Egito na vida de Moisés. O Egito estava no pé de Moisés. O Egito estava na sandália. Havia um rubi na sandália de Moisés. A sandália que era produzida com couro de crocodilos do rio Nilo. E Deus disse a Moisés: retire a sandália dos seus pés agora. Porque o lugar que você está é terra santa. Nós também precisamos retirar tudo do Egito que há na nossa vida. Tudo. Não pode ficar nada. Homero Ribeiro, nós precisamos tirar tudo aquilo do Egito na nossa vida, nós temos que tirar. Olha, Moisés ele começa a questionar a sua capacidade de liderar. Era um encontro com Deus, um encontro sagrado. Um encontro sagrado com Deus, você imagine bem. Você tendo um encontro com Deus, Tânia Maria,
Pensou, gente? Ele estava tendo um encontro com Deus. Deus não apenas responde a Moisés, mas o confronto é com uma pergunta simples e uma pergunta profunda. O que é isto na sua mão? O que é isto nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos hoje que Deus pode usar? O que? A vara de Moisés torna-se símbolo daquilo que Deus pode usar. Quando colocamos em suas mãos o que temos, tudo o que você tem. Tudo o que você tem, se você colocar nas mãos de Deus, na mão do seu Deus, você pode deixar que Deus vai trabalhar com aquilo que você tem. Deus não quer que você fique de mãos vazias, Ele vai sempre colocar algo na sua mão que vai ser útil ao reino dEle. Vai ser útil. O problema é que você não tem sido usado por Deus, é que você não tem nada nas mãos. Você não tem nada nas suas mãos. Suas mãos estão vazias. Nem calo você tem nas mãos. Você não tem rede nas suas mãos. Você não tem o cajado, a palavra de Deus nas suas mãos. Então Deus está esperando que você tenha algo nas suas mãos para que Ele possa usar. O que é isso na sua mão? Quando você coloca o que tem na mão de Deus, você vai receber aquilo que você está esperando de Deus. Esse texto, ele nos ensina verdadeiramente que não é sobre o que temos, mas o que Deus pode fazer com o que temos. O que Deus pode fazer com aquilo que nós temos. É sobre isso. Você está entendendo? O que Deus pode fazer com aquilo que você tem? Quando você confia no Senhor, quando você acredita no Senhor, quando você confia no seu Deus, no seu talento, na tua capacidade. E nós vemos vários homens da Bíblia, várias mulheres da Bíblia que diziam: Senhor, usa-me, Senhor. Envia-me a mim. Isaías foi um que disse: envia-me a mim. Jeremias disse: eu não passo de uma criança. Ezequiel também falou a mesma coisa. Pedro disse: Senhor, não tem jeito.
Mas o Senhor está dizendo nesta noite: o que tu tens nas suas mãos, que eu possa trabalhar e fazer alguma coisa. Louvado e bendito é o nome do Senhor. O livro de Êxodo, ele narra os eventos que marcam a libertação do povo de Israel. A palavra êxodo quer dizer livramento, libertação. É isso que quer dizer a palavra livramento. Êxodo significa saída, saindo do cativeiro. Aqui você vai ver os eventos sendo narrados, a libertação do Egito, o símbolo do mundo. O Egito é o modelo do mundo. Eles haviam vivido como escravo por cerca de 400 anos. 400 anos como escravos. A palavra êxodo ocorre por volta do ano 1446. O êxodo. Ele acontece no ano de 1446 a.C., no deserto de Midian. O ano em que Moisés havia fugido do Egito após matar um egípcio, Êxodo 2:11. E há 40 anos Moisés está como pastor do deserto. Há 40 anos ele está como pastor no meio do deserto. Você imaginou? E no capítulo anterior, Deus o chama do meio de uma sarça ardente. Êxodo 3. É ali que Deus revela o seu nome como Eu Sou. Ali Deus revela o Eu Sou. Assim como Jesus também se auto-revelou da mesma forma: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. E Deus então vem com uma missão para Moisés, de ser um grande libertador de uma nação chamada Israel. Moisés está hesitando, ele está se esquivando da responsabilidade. E ele apresenta objeções. E Deus oferece um sinal para fortalecer a fé de Moisés e provar que ele mesmo estará agindo através dele. Então você observa que Deus sempre começa com o que temos, não com aquilo que está nos faltando.
Mas aquilo que nós temos, Ele trabalha com aquilo que nós temos. E Moisés começa a olhar para as suas limitações. Eu sei, Moisés era muito limitado, como eu também sou limitado. E Deus então está olhando para a sua disponibilidade. Você está disponível? É o que Deus está perguntando hoje à noite para cada um de vocês que estão me assistindo. Você está disponível? Você está disponível ou você está ocupado? A vara representa o ordinário, um instrumento comum de pastor. O Salmo 23 fala sobre esta vara. A tua vara e o teu cajado me confortam e me consolam. A vara representando o ordinário de Deus, ela se transforma em ordinário, em extraordinário. Aleluia. Você vai passar de ordinário para ser extraordinário. De ordinário para ser extraordinário. Mas isto é tremendo, amados. Isto é tremendo. Glória a Deus. Extraordinário é quando você entrega tudo a Ele. Quando você entrega o que você tem nas mãos, você passa a ser extraordinário. Quando você entrega tudo a Ele. Então ele faz aquela pergunta para Moisés: o que é isso na tua mão? O que é isso nas suas mãos? Deus quer que você responda: o que você tem na tua mão hoje? Aleluia. A pergunta é um convite à entrega total. Romanos 12:1. O que é isso na tua mão é um convite a você entregar tudo que você tem. Uma entrega total. Mas você não quer entregar. Temos sido crentes egoístas nesta geração e nós não entregamos quase nada para Deus. O nosso tempo. Nós temos tempo para tudo hoje em nossas vidas, o tempo para a academia, o tempo para o trabalho, o tempo para passear no parque, o tempo do shopping, o tempo da área de alimentação, da praça de alimentação, o tempo para passear, o tempo para curtir a vida, mas nós não estamos tendo um tempo para Deus. E esse tem sido o problema desta geração. Olha para vocês ver quantos que estão me assistindo. Eu compartilhei para 80 pessoas a live. E somente 3 estão me assistindo. E nem comentar eles não comentam. A pessoa não tem tempo. O que você tem na tua mão, Moisés? Vocês nunca vão poder reclamar de mim diante de Deus. Porque
Você vai dizer: meu Deus, durante anos e anos eu tive um atalaia pregando a sua palavra, pregando os seus mandamentos para mim através do Face, e eu nunca dei ouvido. Mas tudo que aquele pregador pregava era verdade e é verdade. Na minha igreja eu nunca ouvi o Senhor falando tão real como eu ouço naquelas lives. Você não vai poder se autodesculpar no dia do grande julgamento, do tribunal de Cristo. Aleluia. É isso, nas suas mãos. Deus quer que você responda. O que você tem na tua mão? Às vezes, o que você tem, seja honesto, diga: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. A vara era simples, mas em mãos obedientes ela se tornaria poderosa. Poderosa. A vara na mão do crente, que é obediente, ela se torna poderosa. Olha, eu vou dizer para você nesta noite, Deus não precisa de muitos recursos. Ele precisa apenas de corações disponíveis. Corações disponíveis. Então você precisa ter um coração disponível para Deus. Ele precisa apenas de corações disponíveis. Você nesta... E Deus quer que você tenha também um coração disponível. Coração disponível. O sinal da serpente revela o poder e o domínio de Deus sobre Satanás, sobre as trevas, sobre magia negra, sobre bruxaria. Você lembra quando Moisés estava diante de Faraó e os magos do Egito vieram e transformaram cobras, seus cajados em cobras, e Moisés, ele solta o cajado no chão, e o cajado de Moisés então se transforma numa cobra maior e engole as cobras de Faraó? É isso que Deus está mostrando. Moisés, o meu poder está além do poder do Egito. A vara se transforma em serpente quando ela toca o chão. É um sinal do sobrenatural de Deus. Eu creio no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Eu tenho, durante os meus 40 anos que eu estou servindo a Deus, eu tenho visto Deus operando os seus sinais. Entendeu, Dorival? Deus operando o sobrenatural. A obra de Deus está muito natural.
Esses sinais que andam operando dentro da casa de Deus atual é uma mesmice, é uma fraude. Hoje se contrata um paralítico para fingir de paralítico dentro do templo. Hoje se contratam pessoas para fingirem que estão possessos de demônios e não estão. Hoje está tudo maquiado, a maioria está maquiado. Eu estava vendo um culto de uma igreja dita pentecostal, fazendo a campanha do machado. A campanha do machado consagrado. Uma mulher com machado de madeira dentro da igreja, dando machadada para todo lugar. Olha, a vara, ela transforma-se em serpente, mas quando ela toca ao chão, ela se torna um sinal do sobrenatural de Deus. Porque a serpente, ela era o símbolo do poder e divindade no Egito. Desafiado agora por Deus. Era o emblema do Egito, era a serpente. A serpente ficava um emblema na sandália do povo do Egito. Por esta razão, Deus mandou que Moisés retirasse a sandália dos pés. Moisés, você tirou tudo do Egito na tua vida, mas ainda falta sandália. A sandália feita com couro de crocodilo do rio Nilo. E havia uma pedra de rubis em cima daquela sandália. E Deus disse, tire tudo. Tire tudo, irmão. Você precisa tirar tudo que tem do Egito na sua vida. Deus não quer nenhuma divindade do Egito na vida do povo de Deus. Ele não quer. Ele não quer. Ele não quer. Deus está revelando que Ele tem controle até sobre aquilo que parece perigoso. Calçarás a serpente e o áspide, e não lhe fará dano algum. Leia o Salmo 91:13. Parece perigoso, mas quando chega diante de Deus, deixa de ser perigoso. Eu mantenho o meu controle. Eu mantenho o meu controle sobre Satanás. Eu mantenho o meu controle sobre os demônios. Eu mantenho o meu controle sobre as obras de bruxaria. Eu mantenho o meu controle sobre obras de macumbaria. Eu tenho o controle sobre todo o poder de demônios. Crentes, vocês não precisam ter medo de demônios. Vocês não precisam ter medo de Satanás, porque Deus está sobre o controle de tudo. Aleluia! Aleluia! Parece perigoso, mas não é perigoso. Crentes, você que está fazendo campanha de quebrar maldição. Eu nunca vi isso, gente. Campanhas de quebra.
Eu nunca vi isso na Bíblia, gente. Aonde que está a fé do povo de Deus? E eles ficam durante 7 semanas quebrando maldição. Uma maldição que já foi quebrada no Monte do Calvário, na cruz do Calvário, através do sangue vertido. Aleluia. Vertido. João Lucas, seja bem-vindo. Moisés foge da serpente. Ele foge. Ele foge da cobra, foge da serpente. Quantos crentes estão fugindo? O medo dele, reflexo do medo. Prova que Moisés era um cara medroso. O medo é contagioso, você sabe, né? Isaías, quando ele escreve Isaías 41:10, ele diz que a obediência vence o medo. Ela vence o medo. Ela vence o medo. O ato de pegar a serpente pela cauda requer fé, não lógica. E Deus então fala com ele, pegue a cobra pela cauda. Deus, ele manda pegar a cobra pela cauda porque ele sabia que a cabeça que esmagaria era o seu filho na cruz do Calvário. A obediência a Deus ativa o seu poder em nós. Esta é uma palavra poderosa. Eu sempre prego aqui dizendo que a obediência está acima do sacrifício. Não adianta você ficar jejuando dia e noite se você não tem obediência. A obediência quebra a maldição. Moisés, ele obedece mesmo tendo medo. Isso é fé prática. Eu estou com medo, mas eu vou obedecer o meu Senhor. Deus exige ação. Fé sem as obras, ela é morta. O milagre só acontece quando você obedece à instrução divina. Muitos estão doentes, estão aflitos, estão depressivos. É porque desobedecem, são desobedientes. A vara na mão de Moisés era um instrumento de muitos sinais que ele iria operar no futuro. O que você tem na sua mão?
O que é que você tem na sua mão? A cada passo de obediência amplia a sua autoridade espiritual. Olha, gente. Jejum não expulsa demônios. O que expulsa demônios é a obediência. Eu estava uma vez visitando uma favela aqui na minha cidade, uma comunidade muito pobre, dominada pelas drogas, dominada pelo tráfico, dominada por demônios. Eu e meu colega estávamos evangelizando muito tempo isso. Isso foi lá nos anos 90. Nós chegamos em uma casa e havia um garoto dentro do banheiro se machucando. Ele estava nu. Ele estava sangrando pela boca e pelo nariz. Ele estava se ferindo. Eu e meu colega começamos a clamar o sangue de Jesus para libertar aquela vida. E ele gritando e falando, eu não vou sair. O demônio falava na boca daquele jovem, eu não vou me retirar. Esta aqui é minha casa. Vocês não têm poder para me tirar daqui. Vocês vieram me expulsar com a barriga cheia de feijão. A gente tinha acabado de almoçar para ir para a visita, para o evangelismo. A gente havia comido uma macarronada com carne moída aquela tarde. E a gente estava bem saciado. Quando meu irmão colocou a mão sobre a cabeça daquele jovem para expulsar o demônio, o demônio falou na nossa cara, vocês vão me expulsar com a barriga cheia? Eu ainda posso ver nos olhos do meu irmão, do outro jovem que tinha ido comigo, ele disse assim, eu vim te expulsar. Eu vim te expulsar não com a barriga cheia, mas eu vim te expulsar é sobre o sangue poderoso de Cristo derramado na cruz do Calvário. Sai dele e não entre mais nele. Naquela mesma hora, aquele jovem contorceu no chão e foi liberto. Obediência. Obediência à palavra. Obediência à palavra. Cada passo de obediência que a gente dava, a nossa autoridade ia só aumentando. Só aumentando, João Lucas. Só aumentando. A nossa autoridade ia só aumentando. Só aumentando, João Lucas. Quando Deus está envolvido, o impossível se torna possível. Você precisa envolver Deus na sua vida. Homero Ribeiro. Envolva Deus hoje, irmãos, vocês que estão me assistindo no seu trabalho. Envolva Deus hoje na escola onde você estuda.
Envolva Deus em tudo que você está fazendo nesta vida. Envolva Deus. Quem sabe você está passando por dificuldade financeira, é porque você parou de envolver Deus nas suas finanças e não tem ajudado a obra do Senhor. Eu estou pelejando aqui para arrecadar algum dinheiro para me pagar a minha internet e eu não consigo. Sabe por quê? Eu estou pelejando aqui para arrecadar algum dinheiro para me pagar a minha internet e eu não consigo. Porque tem pouca gente envolvida com Deus na área das finanças. Saul estava governando a nação de Israel. E ele foi lutar contra os amalequitas. Rubens Pimenta, seja bem-vindo. E ele saiu para a batalha. E Deus deu vitória à nação de Israel através das mãos de Saul. Então Saul, ele leva o gado, os bezerros, as ovelhas e os carneiros dos filisteus para os currais da nação de Israel. E Saul leva também o rei Agag para a nação e para o palácio. Samuel, o profeta, estava naquele dia no palácio. E Samuel começou a ouvir barulho de boi berrando, ovelhas berrando, barulho de animais no curral. E então Samuel, ele manda que chamem o rei Saul diante da tua presença. E Samuel vem com a espada. E Saul então apresenta o rei Agag diante de Samuel. E Samuel diz: que barulho é esse que eu ouço nos currais? E Saul disse: nós ganhamos a batalha contra a maior nação que guerreia contra nós. Eu não sei se é os midianitas ou é os filisteus, que eram as duas nações que lutavam contra Israel. Mas creio que sejam os filisteus. Eu preciso voltar a ler a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia muito pouco. Saul disse: eu trouxe o melhor da batalha para a nossa nação. Vamos sacrificar os animais do inimigo para Deus. Vamos sacrificar os bois, os jumentos, as ovelhas, os cabritos e oferecer sacrifício para Deus. Samuel disse: traga-me o rei Agag. E o rei Agag olhou para Samuel e disse: já passou o desejo da morte. Samuel pega a espada. O rei Agag se ajoelha pedindo misericórdia.
E Samuel pega a espada e decapita a cabeça de Agag. E ele diz para Saul: você não sabe que Deus agrada mais de obedecer do que do sacrificar. Continue fazendo vigília, irmão. Continue fazendo jejum até você morrer e sacrificar a tua carne a tal ponto que você venha ficar com os leocódios baixos, em fraco. Coma pão com água. Suba nos montes, fique no meio da mata, seu tolo, passando noites inteiras no meio do frio. Pega uma pneumonia e você vai dizer que Deus está te provando. Leia a Bíblia, meu amigo. Deus agrada mais do obedecer do que do sacrificar. Eu vou fazer o jejum de Daniel. Eu vou ficar 21 dias de jejum. Vou fazer o jejum de Daniel. Seu tolo, quem é você? Você está vivendo debaixo da lei? Ou você está vivendo debaixo da graça? Cristo morreu para você? Ou foi Belial que morreu por você? Fique 4 dias sem beber água. Fique 5 dias sem comer alimento nenhum, seu tolo. Amados, precisamos voltar à palavra de Deus. Tudo isso é prática judaica. Tudo que o judeu pratica, a igreja está praticando. Tem pregador que coloca aquela toga judaica no pescoço, aquele manto no pescoço de judeu. Loucura. Igreja tocando chofar em cima do púlpito. Tocando chofar dentro da igreja, o chifre. Amado, estamos vivendo para Cristo. Nós somos de Cristo, amados. Os judeus mataram Jesus. Eles crucificaram Cristo na cruz. Eles o condenaram. Que o sangue deste homem caia sobre nós e sobre nossos filhos. Veio para que eram os seus e os seus não o receberam. Mas outro vem em meu nome e vocês o recebem. Eu vou dizer para os amados irmãos, a igreja está fora da rota. Você sabe por que Jesus curava no passado? Porque ele queria se revelar ao mundo por meio de sinais da fé.
Amados, invista na sua vida espiritual. Olha, aqui está comigo a palavra de Deus. Mas esta palavra tem uma história. Esta palavra, ela tem uma cultura da época. Ela ensina os costumes judaicos. Costumes judaicos não se aplica à igreja. Jesus Cristo disse: enquanto o noivo estiver com vocês, vocês não precisam jejuar. Mas quando o noivo for retirado de vós, aí vocês vão jejuar. Você sabe quando que os discípulos e os apóstolos jejuaram? Foi naquele período da ressurreição. Até a ressurreição de Cristo, da cruz à ressurreição. Você tem Cristo. Jesus não é retirado de nós. Jesus, ele não foi retirado do meio de nós. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio deles. Qualquer coisa que eu tiver, qualquer luta que eu tiver, qualquer tribulação que eu tiver, é Jesus que vai me atender e vai resolver os meus problemas. Olha, sinais confirmam a palavra e apontam para Deus o verdadeiro. Marcos 16 e 20. A fé do povo é despertada por manifestações visíveis da presença de Deus. Presença. Aleluia. Mas hoje estamos vivendo por sinais. Hoje estamos vivendo por revelações. Hoje estamos vivendo por jejum, subir em monte, vigília, tantos regulamentos e regras que os homens impõem sobre nós. E nós esquecemos que nós vamos viver é pela palavra. Obediência. Obediência quebra a maldição. O que você tem nas suas mãos? Uma rede? O que o pedreiro usa para fazer o seu trabalho? A colher de pedreiro, o nível, o prumo. O que o carpinteiro usa em suas mãos para fazer uma mesa, uma cadeira? Ele usa o martelo, os pregos, a prana e outros materiais mais. O que a costureira usa para costurar uma roupa? A máquina de costura, a linha, a agulha. E o que o crente usa nas suas mãos para fazer a obra de Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus.
Minhas mãos é como canais, canais da revelação de Deus. Minhas mãos. Minhas mãos é como canais, canais da revelação de Deus. Minhas mãos. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Orarão pelos enfermos e pelos doentes, e eles serão curados. A vara, que é a palavra de Deus, é um símbolo de autoridade delegada por Deus a nós. A vara representa a autoridade espiritual dada por Deus. Moisés, ele usou essa vara várias vezes. Ele usou essa vara para abrir o mar. Ele usou essa vara para ferir a rocha. Ele usou essa vara para vencer batalhas. Ele usou essa vara para enviar as 10 pragas sobre o Egito. Quando Deus unge algo, até o simples se torna sagrado. A autoridade espiritual é confirmada pelos frutos. Pelos frutos e pela obediência. Números 17 e 8. Você pode ver que eu estou te dando texto e versículo para você confirmar depois. A autoridade é confirmada pelo fruto e obediência. Números 17 e 8. Eu não vou ler para você, senão a live vai ficar muito longa. Abra sua mão hoje. Abençoe a obra de Deus. O que você entrega a Deus, torne-se um instrumento eterno nas suas mãos. Entregue a Deus hoje o que você pode entregar. Apocalipse 2, 26 e 27. O que estava na mão de Moisés parecia algo insignificante. Era uma vara. Era apenas uma vara. Mas ela se torna símbolo de livramento. Símbolo de livramento, de autoridade e de milagres. Olha, o chamado divino não depende da capacidade humana, você sabe disso. Mas da disposição de obedecer. Deus não pergunta o que você gostaria de ter. Ele não pergunta, mas Ele quer saber o que você tem agora. Pastor Abrão, eu tenho apenas R$50 para a obra. Eu tenho apenas R$20 para a obra de Deus. Olha, Pastor Abrão, eu tenho apenas um cajado. Olha, mas o que você tem agora? Ele deseja usar o que você está nas tuas mãos. Ele deseja usar o que está ao seu alcance para manifestar a sua glória. A viúva de Serepta viu a glória de Deus.
Aquela pobre viúva da dracma que ela deu, ela viu a glória de Deus. Dorcas, a costureira de Atos, viu a glória de Deus. Quando você coloca o comum, o pouco, na mão de Deus, Ele faz o extraordinário acontecer. Ô, gente. Ele faz o extraordinário acontecer. Amados, entregue a Deus tudo que você tem hoje. Mesmo que você ache que seja pequeno, insignificante. Você precisa confiar que Deus pode usar as suas limitações como instrumento de revelação e poder. Obedeça mesmo quando o medo estiver presente. A fé se manifesta na ação. Cultive uma vida de fé prática. Amém? Permita que Deus opere sinais através da sua obediência. Viva conscientemente de que Deus deseja se revelar. Deus quer se revelar ao mundo através daquilo que está em suas mãos. Glória a Deus. O que você tem nas suas mãos? 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 Matava a fome daquela gente. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? A roupa não envelhecia, sapatos não envelheciam. Mãos. O que eu daria ao Senhor por tantos benefícios? Estas são as palavras de Davi. Você nunca vai ouvir uma mensagem dessa nos Gideões Internacionais de Camboriú. Você viu o que eles estavam cantando lá? Estavam cantando um louvor lá de um pregador, falando que você tem que estar debaixo da égua. Debaixo da égua. Isto é um absurdo. Um absurdo.
e é chamado de corinho de fogo. Fique debaixo da égua. E é chamado de corinho de fogo. Fique debaixo da égua. Glória a Deus. Mais uma vez eu vou deixar aqui o meu CPF. Quem sabe você tem alguma coisa nas suas mãos hoje, né? Aleluia. É o ponto de contato para você nos abençoar. O que você tem nas tuas mãos? Que a graça de Deus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Que a graça de Deus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, Jesus.